4 coisas sobre a igreja. E vou fazer a exposição de um texto que está em Mateus 16, do verso 13 até o verso 23. Na verdade, a gente vai concentrar a nossa exposição do verso 17 até o verso 19. Mas eu quero ler toda a passagem porque vou fazer menção a ela mais à frente. Então abra sua Bíblia em Mateus 16, do verso 13 ao verso 23. E vamos primeiro acompanhar a leitura do texto. Depois então a minha pretensão é chamar a atenção para 4 verdades acerca da igreja, 4 coisas sobre a igreja que o Senhor Jesus nos ensina nessa passagem e que eu espero aplicar também à nossa vida nessa noite. Vamos lá então, Mateus 16, do verso 13 até o verso de número 23, é dito assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Até aqui a leitura do texto, que nós vamos considerar juntos nessa noite. Irmãos, esse texto começa falando para a gente que Jesus estava dos lados de Cesareia de Filipe, e ele está, na verdade, indo para Jerusalém e passa por essa cidade. O nome Filipe aqui, Cesareia de Filipe, é uma homenagem a um dos tetrarcas lá que se chamava Filipe, e a cidade foi fundada, instaurada, instituída em homenagem a esse tetrarca. Jesus tem um ministério itinerante, e ele está passando por essa região, e acontece aquilo que sempre acontecia quando Jesus passava nas cidades por onde ele caminhava. Jesus tinha um grau de popularidade muito grande. Ele era muito popular e muito conhecido já nessa altura do seu ministério. Você há de se lembrar que não poucas vezes ele é cercado de multidões, de gente que quer estar perto dele, ter comunhão com ele, quer ser beneficiado com os milagres que ele tem para fazer, com o pão que ele tem para multiplicar, com o peixe que ele pode oferecer no deserto. Jesus está cercado por essas multidões e a popularidade dele está em alta. Se eu tivesse que usar aqui alguns paralelos, ele estaria bombando no Facebook, no Twitter, estaria conhecidíssimo por onde ele passava. Isso
curiosamente, não criava falsas expectativas em Cristo. Porque quando ele está passando por Cesareia, ele pergunta para os discípulos assim: olha, o que o povo diz a meu respeito? O que essa gente toda sabe sobre mim? O que eles afirmam acerca de mim? Porque a pergunta é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa gente toda sabe quem eu sou? Essa gente toda que está à minha volta, me seguindo, que está sendo beneficiado pelos meus milagres, pelo pão que eu multiplico, pelo peixe que eu ofereço, essa gente sabe quem eu sou? Isso é muito apropriado para a gente nessa noite, especialmente no contexto brasileiro. Nós somos um grupo que está crescendo muito no Brasil. Somos muitos evangélicos. Mas eu temo que muita gente segue a Cristo motivado pelos mesmos interesses que aquelas multidões tinham, sem saber a resposta para essa pergunta. Gente que segue a Ele porque quer ver milagre, quer ver prodígio, quer ter pão multiplicado, quer ter cura, quer ter respostas para as suas crises existenciais, mas que não sabe quem Ele é. Porque veja, quando Ele pergunta para os discípulos: o que eles dizem que eu sou? Veja quais eram as respostas. Verso 14. E eles responderam: uns dizem, tu és João Batista. João Batista já tinha morrido, e eles ainda achavam que Jesus fosse uma espécie de reencarnação de João Batista. Que ele era parecido com João Batista e fosse o próprio João Batista em pessoa mais uma vez entre os homens. Outros diziam que ele era Elias. Elias era o profeta prometido pelo profeta Malaquias, que apareceria para preparar o caminho do Senhor. Então eles acham que Jesus é esse profeta, declarado por Malaquias. Outros diziam que ele era Jeremias, um profeta muito conhecido no tempo de Cristo, um profeta que teve um impacto muito grande na vida do povo de Deus, do Velho Testamento. Então eles acham que ele é apenas Jeremias. E ainda, alguns outros achavam que ele não passava de um profeta. Ponto aqui, irmãos, é que essas multidões não sabiam a resposta. Gente que seguia Cristo sem saber quem Ele era. Gente que era beneficiada pelo ministério dele, sem conhecê-lo de verdade, sem ter resposta para essa pergunta que ele está fazendo. Aí ele aproveita o ensejo para dizer assim, continuou ele: e vocês 12 que estão comigo, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou? De verdade vocês têm a resposta certa para essa pergunta? E aí Pedro, como representante do grupo apostólico, levanta-se e dá a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que a gente tem nessa resposta de Pedro é a resposta certa para a pergunta de Jesus. Primeira coisa é isso. Pedro acerta em cheio e dá a resposta que as multidões eram incapazes de dar. A gente vai ver que Pedro só dá essa resposta porque ele foi alvo da revelação do Pai. Pedro não daria essa resposta certa se ele não tivesse sido alcançado pela revelação do Pai. Mas a resposta de Pedro
é a síntese irredutível do Evangelho. Amados, o que nós cremos acerca do Senhor Jesus? Está aí as duas coisas que a gente sabe sobre Ele. Primeiro, que Ele é o Cristo. Pedro, ao usar essa expressão, está usando um termo grego que significa ungido. Cristo é a tradução grega para a palavra Messias, para aquele que foi prometido. Pedro está identificando Jesus como aquele que foi prometido pelo Velho Testamento, como aquele ungido do Velho Testamento, que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Primeiro ele diz, olha, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és aquele que Deus prometeu que enviaria, e tu vieste para realizar a salvação do seu povo. Mas ele completa dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não apenas tu és o Cristo, tu és também o próprio Deus encarnado, feito um de nós. Tu és o Deus vivo, ou melhor, o Filho do Deus vivo. E F maiúsculo aqui no texto, para lembrar que Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da bendita Trindade. Aquele que veio para, de fato, salvar pecadores. A interpretação, amados, que damos para os fatos do Novo Testamento é a afirmação irredutível de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir dessa afirmação, dessa resposta correta de Pedro, Jesus aproveita aquele ensejo para fazer 4 afirmações sobre a sua igreja. Ele aproveita aquele contexto para ensinar coisas não só para os discípulos, bem como também para todos aqueles que vierem a crer nele nos termos da resposta de Pedro. Todos aqueles que declaram como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele aproveita esse momento para afirmar coisas sobre esses a partir da resposta dada por Pedro. E eu quero chamar a atenção para 4 dessas verdades que aparecem aqui no texto. A primeira delas é que a igreja é edificada sobre a declaração de Pedro acerca de Cristo. Isso vai aparecer no verso 18. Dê uma olhada na afirmação do verso 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a declaração de Pedro acerca de Cristo. Jesus faz aí um trocadilho que tem sido alvo de muita controvérsia e muita confusão, com o nome Pedro e a expressão pedra. Porque o nome Pedro significa pedra. Se você quiser dar o nome do seu filho de Pedro, saiba que o significado dele será pedra. E o que significa dizer que a cabeça do menino será como uma pedra. A ideia é, Jesus faz um trocadilho. Olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A questão é, o que é essa pedra? Você sabe que a igreja católica, nossos amigos católicos, vão pegar esse texto e dizer assim, a pedra aqui é o próprio Pedro. E vão afirmar então, que a igreja está edificada sobre o próprio Pedro. E aí, vem toda essa ideia do Papa como vigário de Cristo, como aquele que dá sequência ao elo apostólico e sobre o qual a própria igreja está edificada. Eu não concordo com nada disso, irmãos. Estou apenas dizendo que essa interpretação é a católica. Não apenas isso. A igreja católica interpreta
que a base da igreja é o próprio Pedro. Nós não entendemos que essa expressão signifique isso. Entendemos sim que a expressão esta pedra aqui não é o próprio Pedro, mas é sim a confissão que ele faz acerca de Cristo. Então o ponto é, eu vou edificar a minha igreja sobre a expressão, a resposta que tu me deste. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está edificada sobre o próprio Cristo. E a pedra é o próprio Cristo. Se a gente tiver dúvida quanto a isso, e se a gente pudesse perguntar para Pedro, Pedro, o que era aquela pedra lá de Mateus 16? Qual seria a resposta de Pedro? Ele não está mais vivo, irmãos. Mas ele escreveu na carta dele uma passagem que dá para a gente essa resposta. Vá para lá, 1 Pedro 2, versos 3 ao verso 7. E diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E veja aí o verso 6. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E veja ainda o verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular. Essa principal pedra angular é o próprio Cristo. Talvez a segunda maneira de entender que não é uma referência a Pedro no texto, é o que vai acontecer logo mais adiante, irmãos. Depois de ele ter dado aquela resposta maravilhosa, Pedro mostra a sua completa fragilidade. Porque Jesus começa a falar com ele sobre a morte iminente, o sacrifício vicário. O que Pedro faz? Repreende: não, Senhor, tem compaixão de ti. Jesus fala para ele assim: você agora virou pedra de tropeço. Você vê, o próprio texto explica para a gente que não pode ser Pedro, porque Pedro agora virou pedra de tropeço. E a igreja não está edificada sobre uma pedra de tropeço, mas sobre a principal pedra de esquina, o próprio Senhor Jesus. Então, primeira coisa sobre a igreja é que ela está edificada sobre Cristo, sobre o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso quer dizer uma coisa importante para a gente. Temos aqui nessa passagem um critério para saber qual é a igreja verdadeira e a igreja falsa. Temos aqui nessa passagem o critério bíblico para avaliar quando é que uma igreja de verdade é verdadeiramente bíblica ou não. Quando ela está edificada sobre Cristo, que é a rocha. Quando essa igreja proclama, anuncia que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é o enviado, o Messias, o Cristo. O critério da Bíblia não é o número de prodígios, sinais e maravilhas que uma igreja pode experimentar. Não é o número de ofertas que essa igreja levanta. Não é a luxuosidade do seu santuário. Não é o conforto dos seus bancos. Não é o ar-condicionado que ela possa ter. O que estabelece biblicamente uma igreja verdadeira é o fato dessa igreja estar sendo edificada sobre Cristo. É o fato dessa igreja estar anunciando que Ele é o Messias, o Filho do Deus
vivo. É bom, amados, que a gente saiba que nós estamos aqui por isso, irmãos. Estamos aqui porque a gente confessa que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo. E sem Ele, nós estamos completamente perdidos. Segunda coisa que ele afirma sobre a igreja no texto é que só se pode fazer essa afirmação sobre ele, só se pode declarar a verdade acerca de Cristo, só se pode fazer tal declaração de coração quando ela é revelada pelo próprio Deus. Veja aí como isso aparece no verso 17. Depois da resposta correta de Pedro, o texto diz: então Jesus lhe afirmou, primeiro, bem-aventurado tu és, Simão. É curioso que ele começa dizendo: Simão, tu és feliz. Bem-aventurado na Bíblia é sinônimo de inteireza, plenitude de vida, inteireza e plenitude de felicidade. Se há alguém feliz na vida, é alguém que pode professar a mesma resposta que Simão Pedro teve nessa ocasião. E ele completa: porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aqui eu queria fazer a segunda afirmação sobre a igreja. É que ninguém pode, irmãos, fazer parte da igreja. Ninguém é capaz de fazer parte da igreja sem antes ter essa revelação dada pelo próprio Deus acerca de Cristo. Eu podia pegar uma pessoa ali fora agora, que passasse aqui em frente à igreja, oferecesse para ela 10 reais e falasse: ó, confessa aí para mim que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu daria os 10 reais para ela e ela falaria para mim, não falaria? Ó, molinho, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até sem 10 reais, eu conseguiria até por 2 reais. Acho que 1,50. Essa pessoa diria isso de coração? Da boca para fora. Mas a revelação a que Jesus está fazendo menção é algo que nenhum de nós é capaz de fazer por conta própria. O ponto aqui, irmãos, é que Pedro só tinha a resposta acerca de Cristo, só podia afirmar que ele é o Messias e o Filho do Deus vivo, porque o Espírito Santo de Deus havia revelado tal coisa ao seu coração. É bom que se diga, irmãos, que não foi a carne e o sangue de Pedro, não foi a inteligência, a capacidade intelectual, não foi decisão dele, não foi escolha dele, pelo contrário, jamais isso teria acontecido se o Pai não o tivesse revelado. Há quem diga que os discípulos não haviam se convertido até o dia de Pentecostes. Isso não é verdade se a gente olha para esse texto. Esse texto dá provas cabais de que eles já tinham um entendimento bíblico correto, revelado de quem era o Senhor Jesus. Eles já tinham, de fato, experimentado a conversão. Mas Jesus deixa claro para Pedro e para demais apóstolos que eles só são capazes de dar essa resposta porque haviam recebido tal revelação do Pai. Aqui, irmãos, está uma coisa da qual a gente não pode esquecer sobre a igreja. A gente só pode entrar na igreja, irmãos, e fazer parte dela se Deus nos fizer enxergar quem é o Senhor Jesus. Destampar os nossos ouvidos, dar a gente o entendimento, abrir o nosso coração, para que enxerguemos que o carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria,
que nasceu há 2000 anos atrás, um homem simples, pobre, ignorado por muitos homens da sua época, ovacionado por tantos outros, é ninguém menos do que o próprio Filho de Deus, o ungido, o Cristo, aquele que veio para libertar-nos da escravidão e do jugo do pecado. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmão, ninguém compreende isso, a menos que o Espírito de Deus revele tal verdade em nosso coração. E aqui eu quero colocar uma preocupação que eu tenho, quanto ao meu rebanho, e quanto à vida da igreja como um todo hoje em dia. Nós somos hoje 1/4 da população. Há quem diga que nós somos 1/3 da população. 25%, 30% de evangélicos no Brasil. Pergunta é, irmãos, quanto dessa gente conhece a Cristo como Filho de Deus? Conhece a Cristo como ungido, que declara no fundo do seu coração a verdade acerca dele? Se a gente fizesse uma pesquisa aqui no Brasil para perguntar o que o pessoal pensa aí de Jesus, nós ouviríamos respostas as mais esdrúxulas, irmãos. De Papai Noel a Coelhinho da Páscoa. Respostas seriam esdrúxulas porque essa gente toda não sabe quem ele é. Está atrás dele por causa do pão, do milagre, do prodígio, do sinal, da maravilha, do que ele pode oferecer, mas nunca foram levados a compreender de fato quem ele é. Pergunta é, nós sabemos, irmãos, eu e você o conhecemos como Cristo, o Filho do Deus vivo? Você sabe que você pode estar arrolado num rol de membros da igreja por anos, participar da vida da igreja por anos, mas nunca ter essa compreensão, irmãos. Eu não quero atemorizar ninguém essa noite, mas quero chamar a sua atenção para a possibilidade real de você viver muito perto de Jesus, mas ainda assim não conhecê-lo dessa maneira. Porque não é carne e sangue que nos leva à compreensão dessas coisas, mas essa é uma obra em que dependemos inteiramente da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. E a igreja é formada de gente que confessa que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e gente que recebeu isso por revelação do próprio Deus. A igreja não é lugar para gente que pensa que pode se filiar a ela sem ter esse conhecimento insubstituível acerca de Jesus. Terceira afirmação sobre a igreja no texto é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Está no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o texto completa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não vou entrar nos detalhes da interpretação dessa expressão, portas do inferno, mas há um monte de explicações por trás dessa expressão aqui. Mas o ponto do texto aqui, a afirmação que Jesus está fazendo sobre aqueles que professam a Ele como Cristo, como Filho de Deus vivo, em resumo é o seguinte: a igreja será sempre vitoriosa. Nada e nem ninguém pode impedir os propósitos de Deus para ela. Nenhum poder neste mundo natural ou sobrenatural poderá impedir a vitória final e definitiva da igreja. Em suma é o seguinte: no final, a igreja será triunfante e vitoriosa. Jesus falou disso, irmãos,
num período muito difícil do ministério dele. Como eu já disse, a popularidade dele estava em alta. Mas eram muito poucos aqueles que sabiam quem ele era de verdade. Você viu que o contraste foi grande, né? As multidões não sabiam nada sobre ele, mas ele acaba só encontrando 12 que sabem quem ele é. Ele está num período do seu ministério onde, embora a popularidade seja alta, não tem muita gente que está seguindo ele de verdade. Ele sabe que a coisa vai ficar pior. Porque quando ele for levado à cruz e morrer, e quando ele for maltratado pelas autoridades judaicas e também do Império Romano, esses 12 também vão abandoná-lo, também vão fugir. Mas ele está olhando para um futuro distante, um futuro longínquo, em que esse movimento que ele está começando lá em Jerusalém, de maneira muito sutil, muito misteriosa e pequena, vai avançar, vai crescer. E discípulos de todos os cantos do mundo e do planeta receberão do Pai a revelação acerca dele. Essa igreja que parecia ser minúscula, fraca, indefesa, vai avançar, vai crescer, vai florescer, vai se desenvolver, e ela alcançará lugares remotos, até mesmo Ambaí, irmãos, lugares longes. Vai encontrar discípulos nos lugares mais improváveis. E o que é melhor, nada e nem ninguém vai impedir o avanço da sua igreja. Mesmo que pareça em alguns momentos que o placar esteja contrário à igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mesmo que pareça que agora a gente está perdendo, mesmo que pareça que agora a coisa não vai perder, vai acabar. Não! Irmãos, olhem para a história da igreja e percebam que todas as perseguições que se estabeleceram contra a igreja e que afirmavam que iriam acabar com o cristianismo, eles acabaram e a igreja permaneceu. O Império Romano, que jogava cristãos lá no Coliseu para serem comidos pelas feras, e que parecia ser uma potência de poder e autoridade que acabaria e esmagaria a igreja, esse império já foi, e a igreja permanece de pé. Jesus está olhando para o futuro e dizendo assim: olha, nada e nem ninguém vai prevalecer contra a minha igreja. Nada e nem ninguém vai impedir que os propósitos que eu tenho para esses que professam a verdade a meu respeito sejam cumpridos. Amados, por mais que eu chore acerca da igreja de Cristo hoje em dia, eu não posso fechar os olhos para a certeza que a gente tem na Escritura, de que ela vai prevalecer. Que no final, a igreja será sempre vitoriosa. Que no final, o placar será sempre a nosso favor. Quarta coisa que eu afirmo sobre a igreja para terminar o sermão, é que fora da igreja não existe possibilidade ordinária de salvação. Veja aí o verso 19. Ele diz ainda: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Primeiro vamos definir para quem ele está dirigindo essa expressão. Mais uma vez, há uma confusão na interpretação desse verso, quando ele é aplicado a Pedro. A Igreja Católica mais uma vez pega esse texto para dizer que Pedro é quem tem a chave
que liga e desliga o céu à terra. Inclusive as imagens que se tem na Igreja Católica de Pedro é de um chaveiro, ele é o porteiro do céu. Já viu aquelas imagens que ele está com aquele molho de chave? Não tem? E aí o pessoal até fala que morre e vai chegar lá para São Pedro e falar: Pedro, eu posso entrar? Essa imagem é uma imagem que muita gente tem. E ela está baseada nesse texto. O Pedro que está lá com aquela roupa e a chave na mão. E de vez em quando ele arruma os móveis lá, não é isso? Aí chove aqui na terra. Irmão, não concordo com nada disso, hein? Só estou dizendo que as pessoas pegam esse texto e aplicam ele a Pedro, como se ele fosse o porteiro do céu. Primeiro, eu quero decepcioná-lo. Você não vai encontrar Pedro na porta. Segundo, é que esse texto não está falando disso. Não é o Pedro porteiro, Pedro com molho de chave. Não é essa a ideia da passagem. A passagem se aplica a Pedro como representante dos apóstolos e de todos os discípulos que, como ele, confessam a Cristo como o Filho do Deus vivo. Pedro representa aqui a igreja confessante. Ele representa a reunião dos discípulos que, como ele, reconhecem por revelação de Deus que Cristo, Jesus é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Para a gente tentar olhar rapidinho isso, veja que Jesus vai usar essa mesma afirmação com relação à igreja em Mateus 18, 18. Veja lá, Mateus 18, 18. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Veja, é a mesma lógica da chave que liga e desliga, que abre e fecha, agora não apenas aplicada a Pedro, mas aplicada a toda a igreja, porque esse texto está falando de toda a igreja. Eu tinha um outro texto, mas não vou ler, só vou citar. João 20, 21 a 23. Ele faz a mesma aplicação para todos os apóstolos. Então qual é o ponto? O ponto é que Pedro não está recebendo a chave sozinho. Ele recebe a chave do reino como representante de toda a igreja, de todo o corpo de discípulos, de todos aqueles que professam como ele a verdade acerca de Cristo. A questão é, o que significa essa ideia de fechar, dar-te-ei as chaves do reino, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Tem tanta interpretação equivocada sobre esse texto, irmãos. Né? Às vezes eu vejo pessoas fazendo disso aqui uma espécie de vara de condão, né? É quase um abre de sésamo. E até ouço algumas músicas que falam assim, tá ligado? Irmão, tá ligado com o quê? Bota o dedo na tomada que o irmão fica ligado também. Calma. Vamos usar a expressão da maneira bíblica. Tá ligado é uma coisa meio geral assim, né? O que tá ligado aqui, irmão? Qual é a ideia? A ideia é que a igreja, esses discípulos que professam a Cristo como o Filho do Deus vivo, são eles que passam a ter a responsabilidade de abrir ou fechar a entrada das pessoas no reino. Eu vou usar essa expressão aqui de maneira muito ilustrativa. Nós todos seríamos como a irmã Sônia é para a gente. Você chega aqui, ela já abriu para a gente poder entrar, não é isso? Depois que você vai embora, ela vai fazer o quê? Fechar. Então todos nós, como parte da igreja, temos essa responsabilidade. A gente abre ou fecha a entrada para o reino. Não a entrada para esse lugar aqui onde a gente adora, mas para o reino. Como é que a igreja faz isso, irmãos? Pregando a mensagem
acerca do Senhor Jesus. Na medida então que a igreja proclama essa mensagem, na medida que esse evangelho é proclamado e ele é entendido daquela maneira espiritual pelo pecador, a igreja abriu o acesso dele ao reino. Veja, isso é uma coisa que nenhuma outra organização instituída sobre a terra tem o poder para fazê-lo. O papel principal da igreja é abrir o acesso ao reino. E ela faz isso pregando o evangelho, anunciando a verdade acerca de Cristo, dependendo do agir do Espírito, para que pecadores sejam levados a entender a verdade acerca de Jesus. Quando isso acontece, o reino se abre para essa pessoa e ela entra. Mas é verdade também que o contrário acontece. À medida que a igreja prega o evangelho e o pecador rejeita a verdade acerca de Cristo, à medida que o pecador não se interessa, recusa-se a submeter à igreja, ao evangelho, à pregação, à disciplina dela, a igreja usa a chave para fechar. A igreja usa a chave para impedir o acesso de tal pessoa ao reino. Nesse sentido, então, ela ou liga tal pessoa ao céu, ou definitivamente mantém tal pessoa afastada, desligando-a desse reino que está disponível a pecadores que creem em Cristo nos termos do evangelho. É, portanto, através da igreja, irmãos, que Deus cumpre o propósito de abrir ou fechar a entrada para o reino. Eu sei que é importante falar disso hoje em dia, irmãos. Há um movimento forte no mundo inteiro para descaracterizar a importância da igreja local. Eu concordo com essa gente quando ela diz que às vezes a igreja local ficou muito institucionalizada, muito preocupada consigo mesmo e com seus próprios problemas internos. Mas isso não nos dá o direito de pensar que podemos abdicar, viver bem, extrapolar a própria igreja que foi instituída, edificada pelo próprio Cristo nele mesmo. Deus nos faça entender, amados, que é apenas na igreja que existe possibilidade ordinária de salvação. Porque é a igreja que tem a chave para abrir ou para fechar o acesso ao reino. Deixa eu terminar então fazendo 3 aplicações e a gente termina o sermão dessa noite. Primeiro eu quero lembrar o que eu ensinei para vocês acerca da igreja. Igreja bíblica e verdadeira é edificada sobre a pedra angular que é Cristo. Segundo, ninguém pode entrar, ninguém pode fazer parte da igreja se não receber a revelação do Pai acerca do Filho. Terceiro, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Lembre-se disso, irmão, a igreja sempre será vitoriosa. Nada e nem ninguém pode impedir o seu avanço. E você não estará do lado vitorioso se estiver contra a igreja. Terceiro, é somente a igreja que foi dado as chaves do reino. Ela que proclama o evangelho, condena e salva, abre e fecha, dá acesso ou não ao reino de Deus. Então deixa eu fazer primeiro uma aplicação para aqueles que já são da igreja de Cristo, irmãos. Meu propósito com esse sermão é tentar fazer você entender o imenso privilégio que é fazer parte da igreja, irmãos. Estar aqui essa noite, entender essas verdades acerca de Jesus, é um imenso privilégio, irmãos. Nós somos, nas palavras de Cristo a Pedro,
bem-aventurados por causa disso. Às vezes a gente acha, irmãos, que confessar publicamente a Cristo é coisa pequena. Não é. E não deveríamos considerar coisa pequena. Deus, ao nos reunir nesse lugar, está dizendo para a gente que nós somos como Pedro. Sabemos a verdade acerca do seu filho. E nos reunimos aqui como gente que confessa publicamente. Coloca à disposição dele dons e talentos. Sabe que nada e nem ninguém pode frustrar os planos dele para nós enquanto sua igreja. Que através de nós, que Deus cumpre o propósito de abrir ou fechar o acesso ao reino. Amado, não perca isso de vista e não considere isso coisa pequena. Você é membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Segunda aplicação, e agora me dirijo àqueles que ainda não são da igreja. Aqueles que ainda não confessam publicamente a Cristo. E eu estou apenas me referindo àqueles que não estão arrolados no rol de membros da igreja. Minha pergunta é mais criteriosa. Eu quero chamar a atenção para a possibilidade real, irmão, de que façamos parte da igreja visível, sem nunca termos conhecido a Cristo, de fato e de verdade. A você eu digo o seguinte: você jamais confessará a verdade acerca de Cristo. Você jamais conhecerá Ele como Cristo e o Filho do Deus vivo, a menos que o Santo Espírito de Deus revele isso ao seu coração. A boa notícia que eu tenho, amado, é que Ele faz assim a todo aquele que invocar o seu nome. Boa notícia que eu tenho é que você deve desistir de confiar em você mesmo para isso, nas suas capacidades, na sua inteligência. É a igreja quem tem a chave. E a mensagem da igreja para os pecadores é: creiam em Cristo. Confiem nele. Supliquem que Ele mesmo faça você enxergar. Revele a você a verdade acerca do Filho de Deus. E na hora em que você começar a orar assim, já é a prova de que a graça de Deus te alcançou. Essa é a noite em que Ele está abrindo a porta do reino para você mais uma vez. A porta está escancarada. E Ele oferece graciosamente a você a salvação que está no Filho dele. E só vem aqueles que confessam que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, e nele há perdão, salvação e vida eterna. Mas você não é capaz de fazer isso por conta própria, amado. Você precisa suplicar para que o próprio Deus revele, opere, mude, transforme, converta, abra o seu coração para entender tais verdades. Minha oração é que Deus use esse sermão, essa noite, tudo que você viu nesse culto, como meio para alcançar esse propósito. E que você não saia daqui essa noite sem antes ter entrado no reino, ter confessado, como fez Pedro, como fez todos aqueles que encontraram nele salvação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, porque o Teu Santo Espírito está entre nós.
E foi Ele mesmo quem nos faz entender a verdade acerca do Teu Filho Jesus. E agora temos o privilégio de fazermos parte da Tua igreja, Senhor. A igreja que está edificada sobre a rocha, sobre a pedra angular que é Cristo. A igreja que sempre será vitoriosa e triunfante, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E a igreja que tem as chaves para abrir ou fechar a entrada no reino. Ó Deus, com essas chaves que o Senhor mesmo nos concedeu como igreja, é que nós oferecemos o Evangelho àqueles que estão conosco essa noite. Ah, Deus, age no coração deles. Revela a eles o Teu Filho. Revela a eles a salvação que há em Cristo. Chama-os pelo nome, Senhor. Dá a eles nova vida. E faz-os entender que fora de Cristo não há a menor chance de nós encontrarmos esperança, salvação e vida eterna. Que essa seja uma noite em que eles possam professar a mesma verdade que nós e Pedro já fizemos diante do Senhor. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos ainda adorar ao Senhor, irmãos, terminar o culto adorando a Deus com cânticos espirituais.